Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta com mais um bloco da nossa revisão de Direito do Trabalho para a segunda fase da OAB. E a peça que nós vamos discutir agora, na tela, por favor, é o agravo de instrumento. Uma peça que ainda não foi exigida pela FGV, ainda não foi exigida nesses últimos 21 exames, porém tem todas as condições de cair. É uma peça, a princípio, tranquila com relação a teses, já que o agravo de instrumento aqui na seara trabalhista, ele tem uma finalidade totalmente diferente da que ele tem lá no cível. Aqui na seara trabalhista, o agravo de instrumento só tem uma finalidade. Ele serve para destrancar recurso, ele serve para atacar aquela decisão que denegou seguimento ao meu recurso. Ele serve para atacar a decisão que não conheceu do meu recurso, ou seja, porque não estava preenchido um dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Essa decisão que denega seguimento a recurso, essa decisão que não conhece do recurso, ela é proferida pelo juízo ACO quando, na análise dos pressupostos, ele percebe que os mesmos não estão devidamente preenchidos. Tá? Então essa é a única utilidade, é a única finalidade do agravo de instrumento. Lembrem-se, eu uso o agravo de instrumento para atacar a decisão que denegou seguimento ao recurso. Eu uso o agravo de instrumento para atacar a decisão que não conheceu do recurso do primeiro juízo de admissibilidade, ou, em outras palavras, do juízo ACO. Porque o juízo ACO, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade. Então é dele, quando for denegado seguimento, quando não for conhecido o meu recurso, no primeiro juízo de admissibilidade, ou no juízo ACO, que é a mesma coisa, como diz o Zé Pequeno, juiz de ACO, que é a mesma coisa, nesse caso eu utilizo o agravo de instrumento para atacar essa decisão e destrancar o meu recurso principal, para que o meu recurso principal possa chegar até o tribunal, tá ok? A hipótese de cabimento do agravo de instrumento, ela está no artigo 897, a linha B da CLT. 897, a linha B da CLT. 897, a linha B da CLT. E como nós já fizemos com as outras peças, aqui eu vou passar para vocês agora um exercício, uma peça prático-profissional. Lembrando que essas peças prático-profissionais foram todas confeccionadas por mim. São peças inéditas, eu não tirei de lugar nenhum, não copiei de lugar nenhum. Então são peças inéditas, tá? E agora eu vou passar para vocês essa peça prático-profissional. Nós vamos analisar a peça prático-profissional e logo na sequência, juntos, nós vamos construir a nossa peça prática, no nosso caso, o nosso agravo de instrumento, nosso recurso de agravo de instrumento. Na tela, por favor. O exercício a respeito do agravo de instrumento. José Festina ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária Relógios Tic-Tac Limitada, sendo que os pedidos foram julgados totalmente procedentes. Não se conformando com a sentença, a empresa interpôs o recurso cabível. Qual recurso que eu uso para atacar a sentença? Recurso ordinário. Não se conformando com a sentença, a empresa interpôs o recurso cabível, o qual não foi conhecido. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Não foi conhecido. Quando falou que o recurso não foi conhecido, o recurso foi julgado, Douglas? Não, ele não foi nem conhecido. Não, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, o juiz ACO denegou seguimento ao recurso. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, o meu recurso foi trancado. Eu preciso do quê, gente? Eu preciso do agravo de instrumento. Olha a palavrinha mágica aqui no meu exercício. O qual não foi conhecido pelo juiz sentenciante. Douglas, e como que eu vou descobrir no exercício se o juiz que denegou seguimento é o juiz do ACO ou o juiz de quem? Se é o primeiro juiz de admissibilidade ou se é o segundo juiz de admissibilidade? Juiz sentenciante. No caso do recurso ordinário, ó, vamos contextualizar agora. Fecha o olhinho e vem comigo, ó. Vem comigo agora, vem comigo. Corpinho e alminha juntos, vem comigo. Vamos contextualizar. Recurso ordinário. Quem que é o juiz ou ACO do recurso ordinário? Para quem que eu interponho o recurso ordinário? Lembra, o recurso ordinário eu interponho sempre para o juiz ou ACO. Os meus recursos eu interponho para o juiz ou ACO. E quem que é o juiz ou ACO, Douglas? É o juiz ou tribunal que proferiu a decisão que eu estou atacando. Se no recurso ordinário eu estou atacando uma sentença, quem que é o juiz ou ACO do recurso ordinário? O juiz da vara do trabalho, ou aqui em outras palavras, juiz sentenciante.
Chupa FGV, matamos, olha aqui, ó, juiz sentenciante, sob o seguinte argumento. Vistos, o recorrente foi notificado da sentença dia 15 de outubro de 2016, uma segunda-feira, e somente interpôs o recurso no dia 24 de outubro, uma quarta-feira, portanto, intempestivo. E aqui, pessoal, tem que trabalhar contagem de prazo processual. Aqui na seara trabalhista, os prazos são contados de forma contínua e irrelevável. Eu não aplico o artigo 219 do CPC aqui. Os prazos são contados tanto em dias úteis como em dias não úteis. Ocorre que ele não pode começar em dia não útil e nem terminar em dia não útil. Não se esqueçam disso. E aqui, a parte foi notificada no dia 15 de outubro. Gente, dia 15 de outubro, dia da notificação, é o dia do susto. Eu não incluo esse dia no meu prazo, então começo a contar a partir do dia 16. Qual que é o prazo que eu tenho para interpor o recurso ordinário? 8 dias. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Opa! Terminou o prazo no dia 23. Porém, ô Zé Pequeno. Não mostra não, só não mostra. Não mostra não. O Zé Pequeno vai tomar agora um Nescau aqui. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Olha só, não mostra não. Vamos lá. Vamos continuar aqui, pessoal. Eu devo vontade de tomar um Nescau também, não vou tomar não. Vamos lá. Não, obrigado, não. Vou na minha aguinha aqui mesmo. Vamos lá. O recurso, ele foi interposto no dia 20, ele deveria ter sido interposto no dia 23, porém foi interposto no dia 24. Mas aí o exercício tem uma explicação, tá, pessoal? Olha só, o que ele fala? Dia 23 de outubro foi comemorado o aniversário da cidade, onde tramita a reclamação trabalhista, através de um feriado, ou seja, não teve expediente forense no dia 23, sendo que ao recurso foi juntado cópia do diário oficial do município que noticiava o referido feriado, ou seja, o recorrente, ao interpor o recurso ordinário, ele juntou cópia do diário oficial do município, onde comprovava que no dia 23 daquele mês, 23 de outubro, era feriado e não tinha expediente forense. Por via de consequência, o prazo pode terminar em dia não útil? Não. Quando o último dia do prazo for dia não útil, por exemplo, for feriado, o prazo é prorrogado para o próximo dia útil. No caso, dia 24, que foi o dia da interposição do recurso. De maneira que o recurso foi interposto no prazo correto. Porém, o juiz sentenciante, o juiz OACO, ao realizar a análise dos pressupostos de admissibilidade, entendeu que esse recurso é intempestivo, não estava preenchido um dos pressupostos de admissibilidade. Nesse caso, é o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Na condição de advogado da recorrente, maneje a medida judicial cabível. Zé Pequeno, na tela, por favor. Descobrimos qual que é o recurso? Descobrimos. E agora? Agora nós vamos para peça prático profissional. Sempre, pessoal, sempre que falar para você que foi negado conhecimento ao recurso, a sua peça prática profissional vai ser ou agravo de instrumento ou agravo regimental. Se tiver sido negado seguimento ao recurso, se não tiver sido conhecido do recurso no primeiro juízo de admissibilidade, agravo de instrumento. Se não tiver sido denegado seguimento ao recurso ou não tiver sido conhecido o recurso no segundo juízo de admissibilidade, agravo regimental. Show? Bora lá! Recurso de agravo de instrumento, se é recurso eu tenho duas petições, petição de interposição e aqui como trata do agravo eu tenho a minuta. Petição e minuta. Petição de interposição e minuta que vão em anexo para o juízo ACO. Então vamos começar pela nossa petição de interposição. Sempre a gente começa pelo endereçamento da nossa petição de interposição. Sempre. Regrinha aqui do endereçamento. Eu vou endereçar para o juízo ACO. Eu vou endereçar para o juízo ACO. E quem que é o juiz ACO? O juiz que proferiu a decisão que eu estou atacando. Aqui eu não estou atacando uma decisão que denegou segmento ao meu recurso. E quem que proferiu essa decisão? Quem fez o juízo de admissibilidade, o primeiro juízo de admissibilidade. Quem fez o quê? O primeiro o juízo ACO. E o juízo ACO não é quem proferiu a decisão? Se ele que proferiu a decisão, quem que vai ser o meu juízo ACO aqui? Para quem que eu vou interpor esse recurso? Eu vou interpor esse recurso para o juiz da vara do trabalho, que foi o juiz sentenciante, que fez o primeiro juízo de admissibilidade do meu recurso ordinário, que foi o juiz ACO do meu recurso ordinário. Lembrando, regrinha de interposição da petição de interposição.
O endereçamento da petição de interposição é sempre para uma pessoa, ou juiz, ou desembargador, ou ministro, nesse caso para o juiz da vara do trabalho. E o exercício me deu dados sobre qual vara do trabalho está tramitando esse processo? Não. Então é da seguinte forma: excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara do trabalho de... 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, preenche a lacuna. Processo número. Tem que pôr o número do processo? Tem. Quando eu interponho o agravo de instrumento, já tem o processo tramitando, então tem que incluir o número do processo. Processo número... O exercício me deu? Não deu. Então basta eu deixar a lacuna. E aqui eu vou fazer a indicação das partes. Douglas, eu não preciso mais fazer a qualificação? Não, as partes já foram devidamente qualificadas lá atrás, ou na reclamação trabalhista, ou na contestação. Relógios Tic-Tac Limitada, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista Quilimove José Festina. Por seu advogado, lembre-se que no dia da prova você vai estar representando a figura do advogado, então é necessário que você indique o advogado. Por seu advogado, com procuração em anexo, inconformado com a decisão que denegou o seguimento ao recurso. Eu preciso mencionar o meu inconformismo, já que eu só estou recorrendo em virtude que eu estou inconformado com essa decisão. Inconformado com a decisão que denegou o seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 897, a linha B da CLT. O agravo de instrumento ele está fundamentado no artigo 897, a linha B da CLT. Eu não posso me esquecer de incluir a linha, porque o 897 caput apenas não basta. Tem que ser o 897 caput, a linha B da CLT. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, interpor. Ora o verbo, interpor. É isso mesmo, aqui no interior é assim. Interpor, interpor. Interpor o quê? Agravo de instrumento. Olha o nome da peça, linha separada, destacado, caixa alta, centralizado. Eu quero isso para o examinador bater o olho e falar: puta que pariu, esse cara acertou a peça. Pela minuta com fatos e fundamentos jurídicos que segue anexo. Eu tenho que mencionar que a minuta está anexo, porque olha a regra: petição, interposição e minuta, as duas em anexo, juízo a quo. Então eu tenho que mencionar que a minuta está em anexo. Zé Pequeno, por favor, próxima tela. Tô arrumando a camiseta que eu tô vendo meu retorno aqui. Essa camiseta tá meio caída, cara. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho que terminar de preencher todos os requisitos da minha petição de interposição. Muito embora o recurso de agravo de instrumento ele não traga muita dificuldade com relação às suas teses, já que as teses do recurso de agravo de instrumento são apenas tem que estar dentro do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Ele traz alguma dificuldade para o aluno no que? Justamente na confecção da petição de interposição, que ela é cheia de detalhes, ela tem algumas características que é só dela, que os outros recursos não possuem. Encontram-se presentes todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Eu tenho que falar. Primeira coisa que eu falo aqui, depois da indicação das partes, nome da peça e verbo, é sobre os pressupostos de admissibilidade do meu recurso, que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos deste recurso em específico. Preparo. O preparo no agravo de instrumento é constituído apenas de depósito recursal. Eu não tenho custas aqui no preparo do meu agravo de instrumento. Lembrando que o valor do preparo do agravo de instrumento é 50% do valor do preparo do recurso que eu quero destrancar. É 50% do valor do preparo do recurso principal. É 50% do valor do preparo do recurso que eu quero destrancar. É 50% do valor principal do recurso principal. Não se esqueça, o valor do depósito recursal aqui no agravo de instrumento é de 50% do valor do preparo do recurso que eu quero destrancar. É de 50% do valor do preparo do recurso principal. Não se esqueça dessa informação. E aqui eu estou recorrendo pela empresa. Se eu estou recorrendo pela empresa, tenho que recolher o depósito recursal. Requer a juntada do comprovante de pagamento do depósito recursal. Feito o jogo, vou para o próximo passo. O agravo de instrumento, ele já se chama agravo de instrumento, porque ao interpor o agravo, eu tenho que confeccionar o seu instrumento. Já que quando eu interponho o agravo de instrumento, o processo continua aqui no juízo a quo. E só vai o agravo de instrumento, só vai o recurso para o tribunal. De maneira que esse recurso tem que ir acompanhado de algumas cópias do processo, para que o tribunal, para que o juízo de quem, possa justamente julgar o agravo de instrumento. E se já tiver em condições, ele também pode julgar o quê? O próprio recurso principal. Por isso que eu tenho
que juntar cópias do processo principal no meu agravo de instrumento. Imagina só, vou tentar contextualizar para vocês com um exemplo que está fora do mundo jurídico. Bom, quando você vai acampar, você não leva uma mochila e nessa mochila você leva alguns utensílios da sua casa. Você leva panela, você leva colher, você leva garfo, você leva colchonete, né? Você leva a sua casa? Não, você leva alguns utensílios da sua casa dentro da mochila. O agravo de instrumento é a mesma coisa. Quando você interpõe o agravo de instrumento, você não leva junto com o agravo de instrumento para o tribunal o processo, mas você leva partes do processo, que são justamente as cópias que estão previstas como obrigatórias lá no artigo 897, inciso 1, parágrafo 5º da CLT. Artigo 897, inciso 1, parágrafo 5º da CLT. Puta, Douglas, eu vou ter que decorar essa porra dessas cópias aí? Não, meu filho, não precisa. Basta você lembrar justamente do parágrafo 5º do inciso 1 do artigo 897. E quando chegar no momento da prova, você copia as cópias que estão demonstradas, que estão dispostas lá no próprio artigo 97, parágrafo 5º, inciso 1 da CLT. Então você não precisa decorar essas cópias. Decisão agravada, certidão da intimação, procuração dos advogados, petição inicial, contestação, decisão originária, comprovante de garantia do juízo. Você não precisa decorar isso. Por quê? Porque é só você analisar, você olhar o parágrafo 5º do inciso 1 do artigo 897 da CLT, que vai estar escrito lá. É só você reproduzir na hora da prova. O presente recurso é instruído com as cópias das seguintes peças, nos termos do inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 897 da CLT, além daquelas facultativas. Decisão agravada, certidão da intimação, procuração dos advogados, petição inicial, contestação, decisão originária e comprovante de garantia do juízo. Próximo, por favor, Zé Pequeno. Agora eu tenho que finalizar a minha petição de interposição. E tem que pedir o quê? Recebimento e remessa. Mas aqui tem um detalhe, pessoal, com relação ao agravo de instrumento, todo e qualquer agravo de instrumento admite o juízo de retratação. Douglas, o que é o juízo de retratação? É simplesmente o fato do capa preta voltar atrás na decisão. É simplesmente o fato do juiz voltar atrás na sua decisão. Como é que fica então? Porque eu estava acostumado com 2 R's. Recebimento e remessa, regrinha do RR. Recebimento e remessa e agora? Agora tem mais um R, meu irmão. Regrinha do RRR. Recebimento, retratação ou remessa. Recebimento, retratação ou remessa. Recebimento, retratação ou remessa. Por quê? Porque o juiz vai receber o recurso. Se ele se retratar, não tem agravo de instrumento. Se ele não se retratar, ele remete os autos para o tribunal competente. Requer o recebimento, a retratação ou a remessa ao Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Aqui eu não tenho como informar a região, porque o exercício não me deu dados suficientes para tanto. E por último, eu tenho que requerer a notificação da parte contrária. Mas aqui também tem um detalhe importante. Não basta eu requerer apenas a notificação da parte contrária para apresentar contraminuta ao meu agravo de instrumento. Ela também tem que apresentar contrarrazões ao recurso principal, ao recurso que eu quero destrancar. Olha só, é mais ou menos assim. No nosso exemplo aqui, proferiu a sentença, a parte interpôs o recurso ordinário. O recurso ordinário é interposto para o juízo ACO. Chegou no juízo ACO, o juiz ACO fez o primeiro juízo de admissibilidade e você percebeu que não estavam preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Ele nem chegou a notificar a parte contrária para apresentar a resposta ao recurso ordinário. Simplesmente ele denega seguimento. Você interpõe o agravo de instrumento justamente dessa decisão que denega seguimento. Como até o momento ainda não teve a notificação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário, quando o juízo ACO recebe o seu agravo de instrumento e notifica a parte contrária para apresentar resposta ao agravo de instrumento, ele também notifica a parte contrária para apresentar resposta ao recurso que eu quero destrancar. Então vão 2 jogos lá para o tribunal, olha só, agravo de instrumento e contraminuta, o recurso ordinário, no nosso caso, e as contrarrazões. Vai tudo lá para o tribunal. Então eu tenho que notificar a parte para apresentar, além da contraminuta do meu agravo de instrumento, as contrarrazões do recurso que eu quero destrancar. Requer a notificação da recorrida para apresentar a contraminuta ao agravo de instrumento e contrarrazões ao recurso ordinário. E aí o encerramento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, não assina a peça, não coloca seu número da sorte, pelo amor de Deus. Próximo. E aí nós vamos
para a nossa minuta. Lembrando que aqui é minuta, não é razão. Não, lá, quando eu estava falando do recurso ordinário, estava falando do recurso de revista, a minha segunda petição era as razões, aqui é a minuta. E eu sempre começo a minha minuta ou razões, né, dependendo do caso concreto, endereçando. Para quem que eu vou endereçar? Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3 Pontinhos Região. É o juízo ad quem. Depois, nome da peça, minuta de agravo de instrumento e aquelas 4 informações importantes. Agravante, agravado, origem e processo. No nosso caso, agravante, relógios Tic-Tac Limitada. Agravado, José Festina. Origem, Vara do Trabalho de 3 Pontinhos, eu não sei de onde que veio, porque o exercício não me deu informações suficientes para tanto. Processo número, 3 pontinhos, lacuna, estamos em casa. Menção de respeito, colenda, turma. Frase de efeito, em que pese o respeito pelo juízo ACO, a respeitável decisão merece ser reformada. A respeitável decisão merece ser reformada. Dos pressupostos de admissibilidade. Agravo de instrumento é recurso? É recurso. Se é recurso, eu preciso falar dos pressupostos de admissibilidade. Informa que estão devidamente preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso. Douglas, aqui eu não preciso falar quais são os intrínsecos e extrínsecos, não. Basta você mencionar que eles estão devidamente preenchidos. Próxima tela, por favor. E aqui eu vou desenvolver a minha tese. No caso, a minha tese é da intempestividade. Eu vou deixar claro que não teve intempestividade, que o recurso foi interposto dentro do prazo legal. O juízo não recebeu o recurso interposto pela reclamante sob a alegação de intempestividade, uma vez que supostamente foi interposto fora do prazo. O despacho não merece ser mantido, pois o último dia do prazo foi feriado municipal, conforme consta na cópia do Diário Oficial juntada aos autos, razão pela qual o prazo para a interposição do recurso foi prorrogado para o dia 24 de outubro, conforme dispõe a súmula 385, item 1 do TST. O que fala essa súmula? Essa súmula diz o seguinte: se o recorrente faz uso da prorrogação do prazo em virtude da ausência de expediente forense, ele tem que fazer prova, em se tratando de feriado municipal, ele tem que fazer prova documental que naquele dia realmente foi feriado municipal. E foi justamente o que o recorrente fez. O recorrente ele juntou nos autos, quando do recurso ordinário, que foi trancado pelo juízo ACO, ele juntou nos autos o quê? Uma cópia do diário oficial comprovando que naquele dia 23, que em tese era o último dia do recurso, era feriado municipal e não houve expediente forense, razão pela qual ele acabou interpondo o recurso no dia 24. Dia 24 esse que passou a ser o último dia do prazo em virtude da prorrogação do mesmo. Então está tudo dentro dos conforme. O pressuposto de admissibilidade da tempestividade foi preenchido e aí eu finalizo a minha tese. Pelo exposto, requer seja dado prosseguimento ao recurso ordinário, uma vez que preenchido todos os pressupostos de admissibilidade. Lembrando que para cada tese, um tópico, para cada tópico, 3 parágrafos dos fatos do direito do pedido. Dos fatos do direito do pedido. Dos fatos do direito do pedido. E eu finalizo o meu recurso com o pedido dos pedidos. Diante do exposto, requer o quê? Conhecimento e provimento do recurso. Eu sempre peço conhecimento e provimento do recurso. Conhecimento e provimento do recurso. Eu sempre peço regrinha do CPR. Conhecimento e provimento do recurso. Determinando o recebimento e processamento do recurso ordinário. Justamente é isso que eu quero. A finalidade do meu agravo de instrumento é o quê? Que o juízo ACO analise os pedidos do meu recurso que foi trancado. Então eu peço o recebimento e processamento do recurso. No nosso caso é o recurso ordinário. E finalizo. Encerramento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Não assina a peça, não coloca o seu número da sorte aqui no número da ordem. Tamo junto sempre. Vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma peça prática profissional só para você que está acompanhando a nossa revisão de Direito do Trabalho para a segunda fase. Não se esqueça jamais, a sua sorte é você quem faz.